Romanos capítulo 8, está bem para auxiliar forte aqui, o verso 24 e 25, e nós vamos também dar uma analisada que fala de fé lá em Hebreus capítulo 11. Aí, então, no Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, diz: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Glória a Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, glória a Deus, um texto super conhecido, né, da igreja, em nome de Jesus, que fala sobre a fé, sobre os heróis da fé. Aí então o verso 1, o 2 e o 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, nós temos esses dois textos básicos. Glória a Deus, para a nossa mensagem de hoje, com auxílio do Espírito Santo. Talvez hoje aqui você não pule, mas eu disse para o Espírito Santo: eu quero que vá na mente da igreja, eu quero que a igreja leve essa consciência do que é esperança, e foi através dessa esperança, glória a Deus, que às vezes não estava nem nós, mas alguém tinha essa esperança por nós. Os nossos pais, a nossa mãe, algum irmão orando, esperando: meu Deus, eu tenho esperança que um dia o meu filho aceite Jesus. Meu Deus, eu tenho esperança que um dia o meu esposo se converta. Meu Deus, eu tenho esperança. E o que é esperança? A esperança, ela está ligada exatamente à fé. Aí, então, a tua esperança, ela fez você orar. A tua esperança, ou a esperança de alguém pela tua vida, ela acabou trazendo, em nome de Jesus, esse benefício. Porque hoje nós comentamos no nosso discipulado que nós somos muito privilegiados, porque nós entendemos o que é o plano salvador para a nossa vida. Então, através dessa compreensão que a Bíblia diz que o mundo não tem, essa revelação de Deus para a nossa vida, e é você ter essa certeza. Você tem a certeza que você vai ser salvo. Você tem a certeza que o céu existe. Nós até citamos, né, criança, ainda que não existisse céu, ainda que não existisse inferno, mas nós já estávamos no lucro. Porque tem muitos adolescentes aí fora que já morreram, jovens sim, que nem vivem muito, né? Porque o pecado, ele traz a morte, mas Jesus, ele traz vida. Então nós já somos beneficiados, e graças a Deus que o céu existe, tá? O céu existe, assim também como o inferno existe. Deus existe, como também o inimigo existe. Mas eu quero dizer que se ainda isso não existisse, o céu não existisse, o inferno não existisse, a igreja já está no lucro. E nós estamos aqui louvando o Senhor, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos na presença do Senhor, e isso é louvável. Então, ainda nesse período, nós vamos estar louvando, vamos estar glorificando, e nós vamos ter o prêmio da salvação, uma vida eterna com o Senhor. Essa é a nossa esperança. A Bíblia diz que a nossa esperança está em Cristo, que vai voltar e vai levar a sua igreja para reinar no céu. E em que forma, em que momento nós conseguimos alcançar? Glória a Deus, através da fé que foi gerada um dia no coração dos nossos pais. Hoje na EBD, na classe dos senhores, foi falado muito sobre eles. O que aconteceu, né? O desafio que Abraão teve, né? O Senhor chega e coloca para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Senhor, onde é a terra? Né? Se fosse hoje, puxando para o nosso lado, Pai, onde é a terra? Ô Luiz Lima, tu da luz, no Paguição, onde é a terra, Senhor? A igreja vai me pagar quanto para mim? Os meus filhos vão estudar onde, Senhor? Como é que vai ser? Olha, é para ir. O chamado é para ir.
acontecer. Se tu vai passar dificuldade, é para ir. Então você simplesmente vai. O que vai acontecer lá é você acreditar. Eu tenho esperança nessa terra. Eu acredito que o Senhor prometeu que vai acontecer. Então foi o que Abraão fez. Não questiona e vai. E vai atrás dessa terra prometida. E o incrível que pareça, quando chega lá, é uma terra já habitada, já tinha dono. E ele não, no momento ali, ele não conseguiu conquistar ali. Mas ele disse: ó, é de vocês. Essa terra é de vocês. Vocês vão herdar essa terra. O Senhor prometeu. Tudo isso aqui é de vocês. Aí chega lá o filho dele, o Jacó, e pelo poço que cavava, o povo entupia lá. E começava aquela guerra, aquele questionamento. Aí poderia meio mundo de questionamento para dizer: tá, mas como é que Deus promete? É tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa complicada para acontecer. Mas aí o Senhor tinha prometido, eles tinham acreditado. Aí, então, se você, igreja, irmão, for chamado para a missão, não te preocupa, vai em nome de Jesus. O Senhor ele vai gerar as situações necessárias. Hoje mesmo pela manhã no discipulado, outra coisa que nós conversamos: criança aí, e se daqui a 4 anos Jesus voltar? Eu estou na faculdade, a minha faculdade é 5 anos. O que eu vou fazer com essa faculdade toda? Eu sou covarde, não consigo largar ela. Eu estou lá, eu quero me formar, meu irmão vai servir de quê? Aí eu digo: ô Senhor, tá complicado, e muitos de nós estamos assim, na faculdade, todos os nossos cursos, e graças a Deus que estamos aqui também nos congregando. Mas assim, se a gente for pensar a fundo, ó, daqui a 4 anos Jesus volta. Senhor, mas minha faculdade é assim, então larga isso de mão e vou cuidar aqui na obra, ajudar, somar com o pastor, somar com a igreja e fazer missão e evangelizar e buscar, preparar aquilo que é de valor para o reino espiritual, que são os galardões que iremos receber. Mas só que o nosso imediatismo ele acaba não deixando, E a gente precisa, de repente, a gente fala: então eu vou lá, não largue não, continue estudando, continue lá. Em nome de Jesus, não vá parar os seus estudos não, continue estudando, se preparando. Vai para o céu preparado. A Bíblia diz que ele vir, se tiver 2 numa cama, ele vai levar um mês todo, ou pode levar os 2. Se tiver 2 ali trabalhando, capinando sua horta, a gente não vai falar ruim, que aqui não tem nem ninguém plantando arroz. Então, se tiver 2 capinando, vai ficar, o outro vai ser levado, ou vai em 2. Então, se prepare, busque, que o Senhor, em nome de Jesus, vai lhe dar, glória a Deus, todas essas orientações. Então, nós temos, glória a Deus, esse homem de Deus, Abraão, que foi um homem de fé. E a Bíblia diz, e relata que é o nosso pai na fé. Então, Abraão, nosso pai na fé, porque foi obedecer o chamado de Deus, que era improvável, O ser humano largar tudo e ir, larga tudo e vai. Ô de Deus, larga tudo e vai, leva os meninos, leva o Tiago e vai fazer missão. Não é em Barreirinha não, tem que ir para outro local, Aí você vai pensar um monte de coisa. Mas Abraão, ele simplesmente foi, glória a Deus, e estamos nós aqui, porque somos fruto da fé de Abraão. Então, se Abraão tivesse desistido ali, criança, irmãos, igreja, se nós olharmos assim, fixar a palavra de Deus e olhar os nossos pais na fé e não entender que a coragem dele, a fé dele, a esperança que eles tinham na promessa de Deus é o que fez chegar até nós o Evangelho. Porque se o Abraão desiste, se o Abraão desiste lá, a história era diferente. Então ele não desistiu. Se Noé desiste lá da arca, e o que mais tinha era crítica, Era crítica: isso é improvável, aqui não chove direito, como é que vai chover e vai acabar isso tudo? Está falando é coisa fora do normal. Então hoje, a Bíblia diz que no nosso período hoje, onde o homem casa, dá esse casamento, vive a vida dele, quando falamos de salvação, falamos de uma vida correta, que nós temos que mudar os nossos padrões de vida. Aí as pessoas de fora não querem. Eu vou deixar minha cervejinha no final de semana, vou deixar de sair para uma praia, para estar ali na igreja. Mas quando você compreende
o plano salvador de Deus, você sabe que não existe outro lugar melhor do que nós estarmos do que aqui na presença de Deus. Nós temos imensos benefícios. Eu já consigo, conseguir somar e ver, meu Deus, é muito benefício. Eu conheço uns colegas meus que não são servos de Deus. Aí eles trabalham. Aí quando chega, ele está perto de receber o dinheirinho dele, ele recebe o mesmo tanto que eu recebo. Sabe o que a esposa dele diz? Rapaz, vamos se preparar, que nós temos que ir na praia, comer alguma coisa. Olha, eu estou estressado dentro dessa casa, cuidando desse menino. Aí eu digo para ele, sabe por que ele está estressado? Ele não está lá na igreja glorificando a Deus, porque Jesus tira o estresse. Tu sabe que ele está estressado? Ele não participa do EBD da igreja. Aí tu vai lá, gasta 300 desse salário que tu recebe, ou gasta mais. Aí tu fica acumulando dívida por dívida. Aí tu diga, a igreja já tem lucro, porque a sua esposa fica ali, meu filho, só tem isso aqui, então amém, vamos estar aqui, vamos para a igreja. Hoje é domingo, em vez de a gente gastar 500, 400, 300, a gente vai para a igreja, e lá na igreja, quando passar a salva, a gente se esforça para dar o mínimo uma oferta. A gente não vai gastar 300, ou dar o mínimo 30 de oferta, 10 reais. Não, mas a gente nem faz, ninguém vai te obrigar a fazer isso. Aí é necessário, em nome de Jesus, nós nos apegarmos com o Senhor. Porque é importante, irmãos, igreja, nós falarmos sim da fé de Abraão, nós falarmos sim do que José fez. O que José fez de errado? O que José fez para merecer toda aquela situação, o desprezo dos irmãos, o ódio dos irmãos? Fez nada, mas aquilo estava no plano de Deus para poder livrar aquela geração toda da fome, da morte, da destruição. Então nós precisamos observar o que esses homens fizeram, mas nós precisamos também alinhar a nossa vida com a coisa correta hoje, porque nós precisamos estar, glória a Deus, ligado com as coisas de Deus, porque o nosso Deus, Ele tem todo mundo, toda a humanidade. Ele olha para cá e são criaturas dele. Mas tem um povo especial, que é aqueles que aceitam. Os que aceitam se tornam filho. O que aceita se torna amigo de Deus. Então você quer, mas eu não sou crente, eu não sou amigo de Deus. Não é, porque diz a Bíblia. Eu não sou filho de Deus, você é criatura de Deus. Então precisa fazer essa aliança com o Senhor para também você ser chamado de filho de Deus. Então você precisa estar ligado. Então quando você é filho, você automaticamente se torna herdeiro, tá? Se tem uma ligação com Deus que tem os mesmos benefícios ou até mais, se chama aceitar Jesus. O irmão tem 50 anos de crente e aceitou, e o outro aceitou Jesus. O de 50 anos de crente morreu, foi para o céu. O que tem um ano de crente também morreu, foi para o céu. Quando chegar lá, olha, vai ser menos salvo porque só tem um ano. Esse aqui que tem 50, ele é mais salvo do que tu. Não, tu é tão salvo quanto o que tem 50 anos de crente. Então, graças a Deus, o nosso Deus, ele é justo. Então não importa o período, glória a Deus. Em nome de Jesus, nós temos o nosso irmão Paulo. O Paulo, ele também foi bem intenso, um perseguidor, alguém que atribulava a igreja, foi lá e aceitou o plano salvador, de ser um missionário, de levar a palavra de Deus aos 4 cantos daquela terra. E ele não se limitou. Paulo, ele foi e fez exatamente aquilo que o Senhor mandou, tá? Era uma pessoa improvável. A própria igreja, no período administrada ali na sua frente por Pedro, eles olhavam e não deram tanto crédito, tanto que eles não afastaram o Paulo. E Paulo aproveita aquele tempo de afastamento para estudar a palavra de Deus, para jejuar, para orar, para buscar o Senhor, para compreender essa maravilha de Deus. Paulo prega a palavra, Paulo se entrega total por amor. Mas lá no finalzinho, Paulo está morrendo dizendo, cadê a igreja? Cadê os irmãos? Não estou me assistindo nem na minha condenação aqui. Não tem ninguém aqui no tribunal para me defender. Mas uma certeza ele tinha. Estava lá o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo auxiliando ele ali. E isso
fortalecia ele, isso dava esperança. Aí então ele sabia que ele ia morrer ali, mas ele ia acordar lá na sala de espera do justo, junto com o nosso Senhor, junto com Abraão, junto com José, com esse povo que guardara a palavra, com Jacó, com o Isaac, pessoas que guardaram, que nós temos que adorar eles não, mas dizer: valeu, obrigado por vocês não ter sido covarde. Então nós somos igreja do século 21, nós vamos perto do século 22, né? Então nós somos a igreja do século 21. Nós precisamos, igreja, também não ser covarde no nosso tempo. Aí onde é que está a minha covardia? Eu acredito que na hora que é uma simples situação, que o pastor, o dirigente, ele pede uma contribuição, seja em que destino for, em que área for, e você não estiver, você pode ajudar e não faz, você já está sendo covarde. Vem nessa área aí. Tem um evangelismo, você pode vir, você não vem, tá? Me perdoe, mas é a realidade, você já está se acovardando, tá? Tem uma forma de somar aqui no mutirão, tá? O nosso Ademar, cabecinha branca, está aqui direto, desses mutirão de Guademar. Te prepara, Ademar, porque essa coroa que vai receber no céu, vai ser bem recheada, bem cheia de galardões. Então nós precisamos, igreja, despertar, porque é o nosso tempo, tá? Eles fizeram a parte dele, e nós temos que fazer a nossa. E a nossa parte é nos congregarmos, a nossa parte é ler Bíblia. Nós temos que ler a palavra de Deus. Hoje nós falamos aqui sobre o louvor, e professora Luciana, nós estávamos lá, e o que nós analisamos que não existe uma substituição. Mas eu gosto do louvor, eu louvo ao Senhor. Não preciso ler Bíblia, porque eu já louvo, não precisa ler Bíblia, tá? Eu oro a Deus, eu não preciso louvar, não preciso cantar, eu já oro bastante, preciso orar, tá? Mas então, é uma coisa interligada na outra. Nós precisamos louvar, nós precisamos ler Bíblia, nós precisamos consagrar, nós precisamos jejuar, nós precisamos fazer muita coisa, e às vezes nós ficamos dispersos, e precisamos fazer isso. O inimigo faz isso direto, faço não, mas esse dia eu tenho feito, porque uma coisa é eu estar sentado bem escutando aqui o meu pastor pregar, o base e outros, e outra coisa é eu estar aqui no lugar deles. Aí então não te prepara não faz nada não para tu ver, vai ser envergonhado. Então a gente precisa, em nome de Jesus. Isso aí eu fico feliz, digo: meu Deus, isso aqui não era para ser só agora, isso aqui é para ser sempre. Me ajuda, me dê graça, me dê força. Eu me lembro que uma vez nós oramos aqui pelo retiro que nós fizemos, rapaz, foi muita graça, muito poder de Deus, muita maravilha. E eu digo: meu Deus, a gente tem que continuar, e aí vem tanta coisa, a gente vai indo para isso aqui, a gente dá uma parada. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, porque os homens que viveram aqui na palavra do Senhor, viveram essas situações. Por exemplo, nós temos uma mulher aqui chamada Ana. Quem não conhece a história de Ana? A Ana estéril, buscando em Deus, chorando, sendo mal interpretada até pelo líder da igreja. Olhou para ela lá, interpretou ela mal, mas ela tinha certeza do que ela queria, ela tinha certeza do que estava ali dentro dela, dentro do coração. Aí então nós precisamos, glória a Deus, não ir a Deus só na hora da necessidade. Eu estou precisando, eu vou me empenhar mais. Não, mas é todo o tempo. Então nós precisamos todo o tempo estar buscando a presença de Deus, buscando o nosso Deus, glorificando o Senhor. Não só quando nós, porque agora eu vou viajar, eu vou para o congresso, agora eu tenho que orar, porque eu estou indo para o congresso. Não é assim. Eu quero dizer para você que, segundo foi analisado hoje no nosso discipulado, Deus fica triste com isso. Ele não recebe como louvor. O pastor deu aqui até um palhinho no final. Não recebe. Então você, só que eu necessito, eu vou até Deus. Senhor. Aí quando também eu tenho uma vitória, aí eu só nesse momento também que eu me penso: que bom, vou contar para os outros, vou contar para a igreja, vou contar para os irmãos que o meu salário aumentou. Aí você vai lá e acha que não é. Então nós precisamos estar no momento complicado, da turbulência, ter exatamente em nosso coração essa esperança que Ele vai entrar em ação para nos ajudar. Mas nós precisamos, se o dia é 24 horas, Ele diz que quando nós estamos dormindo, Ele vela por nós.
Então não precisa, você está dormindo, o Senhor está lhe guardando o teu sono. Mas na hora que nós estivermos acordados, a gente tem que estar nessa intensidade, buscando a presença do nosso Deus. Glória a Deus. O outro líder que eu queria citar para nós já finalizarmos aqui seria o Moisés. Então, quando eu olho para Moisés, eu digo assim: meu Deus. Aí eu tento me colocar, às vezes até no lugar deles. Aí eu digo: meu Deus, se eu fosse o Moisés, eu estou ali, né, no palácio. Maria é minha irmã, ela sabe como eu gosto dessa coisa. Legal, né? A gente está bem, é bom demais. Aí eu pego, abro mão do palácio, abro mão de um suposto reino que poderia vir para minhas mãos, para me alinhar com meus irmãos lá escravos, para sofrer com eles. Só Deus para fazer isso. É só Deus para colocar dentro do seu coração aquilo que todo mundo olha e vê como perda. Aí você está perdendo. Deixar isso aqui, esse cara aí, rapaz, ia herdar o trono, vai deixar o trono para com esse escravo, só porque a mãe dele era escrava. Rapaz, mas esse, então a maioria, né, que olhou ali para Moisés, o julgava. Ah, mas está escrito aí, não está, precisa. Tá, precisa saber que um monte de gente chamou ele de vários nomes, por ele ter aberto mão daquilo, desse trono, desse poder, mas só que a esperança dele estava exatamente em livrar o povo. Então Deus já tinha confirmado: ó, vou livrar, mas vai ser agora. Aí eu saio, ele vai também, sai. E aí foi logo, foi imediato não. Aí 40 anos depois, aí ele volta, glória a Deus, e consegue libertar o povo. Então nós precisamos, glória a Deus, alinhar a nossa fé, a nossa esperança com a esperança desse povo. Então, em nome de Jesus, eu queria aproveitar, glória a Deus, essa oportunidade. Eu nem vou dizer, igreja, que isso aqui é uma pregação, é uma conversa, é um diálogo, uma explicação, tá, para vocês. Mas eu aprendi uma coisa, tanto aqui com o meu pastor, com base, e às vezes eu fico olhando algumas ministrações de Ozzy Algomo, ele diz assim: meu filho, o que é pregar? Pregar é falar do amor de Deus, é falar da tua experiência, é falar da tua alegria, é dizer o quanto Jesus é bom, é fixar a questão da salvação, que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Isso é pregar. Tá? O importante é você guardar no seu coração que você também é um pregador. Então venha em nome de Jesus, não tenha medo de chegar bem aqui: mas não sei nem explicar nada, só vem aqui e diz assim: olha, eu estou feliz de ter aceitado Jesus. Olha, o meu pai ficou sabendo que eu aceitei Jesus. E o meu pai também está torcendo para me continuar na crença. Olha, a minha tia, eu liguei para ela e disse que eu sou crente. E ela também ficou feliz de saber que eu sou crente. No final disso aqui, meu irmão, tu já está ajudando meio mundo de pessoas. Aí, então não tenha medo. Um período que eu passei fazendo teologia, eu passei 6 meses. E o pastor bem barbudo, como é o nome dele, Barça? Pastor Sebastião, hein? Pastor Lúcio. O pastor Lúcio. Ele perguntou para a classe: em que tempo vocês estão preparados para pregar a palavra de Deus? E alguém disse: no final da teologia, quando terminar o curso. E ele foi e disse assim: não, nós estamos preparados para falar de Jesus. Você aceitou Jesus, levantou de lá, você já está preparado. Pode falar da tua alegria de ter aceitado Jesus, que já é uma pregação. Alguns vão achar que não, mas tem pessoas precisando exatamente olhar para você e dizer: rapaz, eu conheci esse cidadão bem, eu gostava de uma pinta, gostava de festa, gostava disso, gostava daquilo, agora ele vem até para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que está feliz de ter aceitado esse Jesus. Então,